Contrato assinado e reforço aguardado no Rio de Janeiro nessa próxima segunda-feira. Além disso, tem também novidades importantes sobre mais uma contratação para o sistema defensivo do nosso Vascão. Martelo batido por Nathan Silva e 2 novos nomes na mesa da diretoria. Além disso, o Vasco da Gama também buscando contratar promessas, tá? Um reforço já fechado, volante de seleção paraguaia, e tem mais um nome de seleção venezuelana desembarcando no Rio de Janeiro. Alô, Admar Lopes, você precisa o quanto antes ter uma estátua lá dentro de São Januário. E, inclusive, o presidente Pedrinho precisa vir a público para agradecer tudo o que, de fato, hoje o diretor executivo faz na sua gestão. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde dessa sexta-feira, bastante agitada, bastante movimentada, cheio este Fala Gigante das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Inclusive, tem muita gente nova aí chegando ao canal do Gigante Vasco e acabam não se inscrevendo. Então, essa é a hora, se inscreva e ajude o nosso crescimento. Show! Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama, porque olha, amigo vascaíno, de fato a diretoria Cruz Maltina abriu os cofres e tá contratando, tá? Antes de falar, porém, sobre a situação envolvendo o time principal do nosso Vascão, grandes contratações que de fato esta atual diretoria está fazendo na janela de transferências, eu quero também falar sobre grandes contratações, mas não para o técnico Fernando Diniz, entretanto para o Vasco de uma forma geral, porque o Vasco encaminha as contratações de capitão do Sub-20 da Venezuela e também de promessa paraguaia. Tá aparecendo aí na imagem a vocês esses dois atletas, o Brian Grantse, do Olímpia, e o Santos Torrealba, jogador do Zamora da Venezuela. Em primeiro momento, eles chegam aí para as categorias de base, duas grandes promessas, né? A dupla que, inclusive, já atuou no profissional dos seus respectivos clubes. No caso, o volante paraguaio Brian Grantse tem apenas 2 partidas pelo time principal do Olímpia. Já Santos Torrealba, também de 18 anos, igual ao Brian Grantse, é um jogador que desde 2023 já aparece na equipe principal. É um jogador, amigo, que com apenas 16 anos de idade já fez a sua estreia no time profissional do clube venezuelano. No ano passado foram menos partidas, apenas 4, e já nessa temporada ele é titular. Vem sendo titular em alguns jogos, mas vem tendo de fato mais minutagem, principalmente no time principal. Para você ter noção, nessa temporada já são 15 partidas com a camisa do Zamora e 1 gol marcado, tá? Brian Grantse, que é o capitão, inclusive, da seleção venezuelana de base. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Lance e confirmada, tá, pelo GE e também pelo canal do Gigante Vasco nessa tarde de sexta-feira. Com relação a Brian Grantse, paraguaio de 1,88 m de altura, atua ele como um volante. Pelo Olímpia, estreou no profissional com 17 anos de idade, como eu trouxe, já atuou em 2 partidas do time principal em 2025. O jogador, inclusive, já está aqui no Brasil para finalizar os últimos detalhes e acertar o seu vínculo contratual com o Vasco da Gama. Já Santos Torrealba
Diferente, Brian Grans, que é um volante, Santos Torrealba é meia atacante. Ele atua principalmente pelo lado esquerdo do campo. Já disputou 20 partidas como profissional durante esses 3 anos, a maioria saindo de fato do banco de reservas. Ele, inclusive, em um desses jogos, marcou um gol e é capitão da seleção sub-20 da Venezuela, uma das grandes promessas do seu país. As negociações foram intermediadas pelo empresário Marco Vanzini, os nomes passaram por uma avaliação do departamento de scout e tiveram, claro, a aprovação do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe Loureiro. A dupla ela precisa ser registrada até esse próximo dia 2 de setembro, quando fecha a janela de transferências e o período de inscrição de reforço. Então o Vasco ele traz 2 promessas, cara, do futebol sul-americano. Que loucura, cara! Que loucura. Meu objetivo aqui é ficar animado. Eu fico animado sim, cara. Eu sou torcedor igual a você que tá aí do outro lado. Impossível, inclusive, eu não me animar com uma notícia dessa. São 2 promessas, cara. O Vasco pega 2 joias do futebol do Paraguai e da Venezuela. Você tá entendendo que o Vasco contratou o capitão da seleção venezuelana, cara? Isso não é pouca coisa. Isso é uma grande movimentação. O Vasco pega um atleta de 18 anos de idade, é considerado uma das maiores promessas da seleção sub-20 da Venezuela, uma das grandes promessas do futebol venezuelano, e traz para cá, traz para o Rio de Janeiro, traz para ser um atleta do Vasco da Gama, para ficar um período na base Cruz Maltina, se adaptar ao Brasil, se adaptar ao futebol brasileiro e logo ser lançado no time principal e brilhar no Vasco da Gama. Que notícia boa, cara! Que notícia boa! Sabe por quê? Porque é um movimento que os clubes europeus fazem aqui no Brasil. Tem muito clube que vem aqui e tira jogador jovem. Por exemplo, o Ryan aí, que acabou de fazer 19 anos. Já tá indo pra Europa. O Hendrick, o Estevão, é Vinícius Júnior. Grandes jogadores do Vasco, é Coutinho, é Douglas Luiz. Jovens, 18, 19 anos, já estão indo pra Europa. Então, se os grandes da Europa têm potencial para vir no Brasil e tirar atletas daqui, o Vasco tá dando o jeito dele. O Vasco está indo nos países do futebol da América do Sul, que tem um menor potencial de investimento, e está tirando já esses caras desde jovem para trazer para cá, eles brilharem aqui, se destacarem aqui e serem crias também daqui. Então, cara, que baita notícia. Eu fico muito empolgado, porque eu sou alguém que valoriza muito a base do Vasco. Eu acho que a base do Vasco é de onde vai sair o futuro do nosso Vascão. E o Vasco está fazendo um movimento também de trazer ainda mais grandes jogadores para cá. Te anima também? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. É o Vasco, cara, finalmente se movimentando no mercado da bola. E tem mais informações aqui, é claro, para você nesse Fala Gigante. A primeira grande notícia para mim aqui dessa sexta-feira é o martelo batido, negócio fechado, passagem comprada. Carlos Cuesta assinou o contrato com o Vasco da Gama de forma virtual e já tem chegada prevista para esta próxima segunda-feira. Vale ressaltar que o Vasco agiliza os últimos detalhes para antecipar para o fim de semana a chegada de Cuesta, tá? O Vasco espera o Cuesta até segunda-feira, mas tem por objetivo que ele desembarque no Rio de Janeiro antes dessa próxima segunda. Por quê? O Vasco tem uma semana agora, praticamente uma semana e meia de preparação antes de enfrentar a equipe do Botafogo. O objetivo do técnico Fernando Diniz é ter o Carlos Cuesta à disposição para essa partida contra o Botafogo na próxima quarta-feira. Só que qual é o grande problema? E é um problemão mesmo. Até o dia 3, primeira coisa, até o dia 3 a janela de transferências fecha, então vai precisar correr para regularizar o jogador. Entretanto, acima de tudo, o Carlos Cuesta é um atleta que estará jogando com a seleção colombiana, foi convocado, estará com a seleção colombiana nas eliminatórias. Então o Cuesta ele vai vir ao Rio de Janeiro e tem um período curto, cara, para realizar exames médicos, se apresentar, ter uma troca ali com a direção, talvez realizar um treino, porque já ele viaja para a Colômbia para se apresentar à seleção colombiana. Então vai ser uma semana assim louca, né? Ele sai da Turquia, vai vir para o Brasil, vai se apresentar, vai realizar exames médicos, vai ser anunciado, vai fazer aquele Media Day que tem antes do anúncio oficial, vai para a Colômbia, se apresenta para a seleção colombiana, volta, ele deve voltar na segunda, sem ser essa da próxima semana, lá na outra. Terça deve realizar um treino, porque quinta-feira já tem jogo contra o Botafogo. Vai ser uma loucura essas 2 próximas semanas de Carlos Cuesta. O Vasco busca, né, o quanto antes trazer o colombiano para cá, para dar uma acalmada e não fazer tudo tão na pressa. O certo é, negócio fechado, o Carlos Cuesta será
um reforço do nosso Vascão. Mais um reforço para o sistema defensivo. O Vasco fechou com o Robert Renan e agora fecha também com o Carlos Cuesta. Além disso, tem também novidades importantes com relação a mais um martelo batido, entretanto não tão bom assim, relacionado ao zagueiro Nathan Silva, tá? O Vasco desistiu da contratação do zagueiro Nathan Silva de forma oficial. A informação do jornalista Vene Casagrande é que o Vasco entendeu que chegou ao seu limite financeiro para ter o zagueiro. Diante disso, mesmo o Vasco tendo chegado ao seu limite, o Pumas do México não aceitou os valores oferecidos. O Vasco colocou na mesa um valor próximo à casa, para você ter noção, de 5 milhões e 200 mil dólares, trazendo para a nossa moeda hoje um valor próximo à casa de 27 milhões de reais. Pumas rejeitou essa proposta, então o Vasco falou: Pumas, meu amigo, cheguei no meu limite, daqui eu não vou mais além, então vamos dar essa negociação por encerrada, fiquem com o Nathan Silva que eu vou atrás de outros nomes. E foi, cara, o Vasco foi atrás de outros nomes. E hoje, esses dois atletas que estão aparecendo aí na imagem a vocês são os objetivos do Vasco no mercado da bola. São jogadores que o Vasco busca para contratar, que é o zagueiro brasileiro Diego Carlos e o zagueiro uruguaio Alan Saldívia. Vamos começar falando sobre Diego Carlos, que foi um nome que eu já até trouxe aqui no Acorda Vascão de hoje, então é um nome que, para quem acompanha o canal do Gigante Vasco, conhece já e sabe quem é. No caso, o Diego Carlos, zagueiro, que tem passagens por vários clubes do futebol europeu, Sevilla, Aston Villa, um jogador bem, de fato, conceituado na Europa, que hoje pertence ao Fenerbahçe, clube do futebol turco, e foi alvo de interesse do Lille, da França, ainda nessa janela de transferências. As negociações acabaram não avançando nos últimos momentos ali do negócio ser fechado, ele fica, então, diante disso, no Fenerbahçe. O que eu tenho a trazer a vocês sobre Diego Carlos é o seguinte: o jogador ele foi oferecido pelo seu empresário ao Admar Lopes, que é o diretor executivo do Vasco da Gama, diante da carência que o Vasco tem no setor defensivo e até mesmo pelo fato de não ter avançado com o zagueiro Nathan Silva. Internamente, o Vasco trata Diego Carlos como uma grande oportunidade de mercado, e essa ideia da contratação do jogador foi levado para a diretoria e automaticamente foi também aprovada. Na negociação, os empresários representantes do atleta acenaram com a possibilidade de o Vasco pagar 50% e buscariam convencer o Fenerbahçe a pagar os outros 50% dos seus vencimentos mensais, que é um salário bem alto, gira algo em torno de 2 milhões e 400 mil reais, ou seja, o Vasco ficaria responsável por pagar 1 milhão e 200 e os outros 1 milhão e 200 por mês ficaria a par do Fenerbahçe. Outro detalhe importante aí nessas tratativas é que o técnico Fernando Diniz se agrada da possibilidade de contar com o Diego Carlos, tá? Inclusive o próprio treinador, que tem muito essa personalidade, se é assim que eu posso falar, essa característica, ele já teria até ligado para o jogador e animado, inclusive, o atleta a jogar e vestir a camisa do Vasco da Gama. O jogador vê nesse momento, então, diante dessa troca com o técnico Fernando Diniz, com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Diante das tratativas não terem avançado com o Lille, mesmo assim, tá? Há alguns clubes da Europa que ainda têm interesse na contratação do jogador, como o próprio Sevilla, cara. Um jogador que teve muito sucesso por lá, e o clube espanhol ainda analisa com bons olhos a sua compra. Um jogador que, caso chegue, será por um empréstimo de 1 ano. O Vasco terá até o final de semana para decidir se vai avançar ou não nas negociações. Mas é um nome aí que o diretor Admar Lopes está como grande responsável nas tratativas e pode ser que apareça assim na nossa colina histórica. Mas, como o tempo é curto, amigo, o Vasco não busca apenas um nome, tá? O Vasco tem mais jogadores aí sendo negociados nessa janela de transferências, olhando, é claro, para uma chegada, um reforço nesse sistema defensivo. E a informação agora que tivemos através do podcast Cruz Maltino, informação dada também pelo próprio Rodrigo Silvério, é que Alan Saldívia, para quem não conhece, Alan Saldívia é um jogador de 23 anos de idade, uruguaio, que fez sua base no Uruguai, vestindo a camisa do Defensor Sporting, passou por Montevideo City e chegou ao Colo-Colo já há alguns anos. Ele hoje é titular absoluto do clube do futebol chileno, tem 4 jogos pela seleção de base do Uruguai, um zagueiro destro de 1,80 m, muita qualidade, tem de fato Alan Saldívia, o nome que já gira há algum tempinho nos bastidores aí da nossa colina histórica, e a informação que eu trago a vocês aqui
nesse Fala Gigante é que, de acordo com informações tanto desses jornalistas quanto também da própria imprensa chilena, é que o Vasco da Gama formalizou uma proposta de empréstimo com compra obrigatória de 70% do passe do jogador. O Uruguai até hoje, nessa sexta-feira, nem treinou com o Colo-Colo, tá? Aumenta então os rumores aí de uma saída. A decisão deve ser tomada amanhã, no sábado, tá? E há apenas 2 dias contra um clássico que o Colo-Colo tem contra o Universidad do Chile, o super clássico do futebol chileno. Então, assim, Alan Saldívia é um jogador que tem o mesmo empresário, inclusive de Jean Davi Menezes, então é um nome que, de fato, o empresário tem abertura no Vasco da Gama. A informação é que o Vasco ofertou ao Colo-Colo um empréstimo com custo de 1.600.000, ou seja, o Vasco pagaria ao Colo-Colo 1.600.000 para ter Alan Saldívia por um ano, e ali, além disso também há no contrato uma obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por 8.100.000 caso durante esse período de um ano ele batesse as metas contratuais no nosso Vascão. Então, assim, uma informação muito importante, tá? O Vasco da Gama, de fato, se movimentando, olhando a janela de transferências com bons olhos, reforçando o grupo. Cara, o Vasco acabou de contratar um grande jogador. Tô falando de Carlos Cuesta, tô falando de um atleta de seleção colombiana. Mas o bom é, o Vasco não parou por aí. O Vasco quer mais zagueiros. Não deu certo com o Nathan Silva? Vamos então ali no Diego Carlos. Não deu certo no Diego Carlos? Ou tá uma grande dúvida, é caro, é 1.200.000 mesmo sendo um zagueiraço? Cara, vamos olhar aqui o mercado do futebol sul-americano. Vamos ali na Alan Saldívia, um jogador de Colo-Colo, de Libertadores, campeão chileno, de seleção de base do Uruguai. Vamos olhar o mercado, é o Vasco, cara, que olha, tá impecável nessa janela de transferências. Ao diretor executivo Admar Lopes, cara, meus parabéns. Surreal o que esse português está fazendo no nosso Vascão, né? Volto a repetir. Não desmerecendo, mas o presidente Pedrinho e companhia deveriam fazer uma estátua lá para o diretor executivo dentro do CT Moacir Barbosa, ou pelo menos lá no escritório da SAF. Porque o que o português está fazendo à frente do cargo da gestão executiva do Vasco é para se invejar qualquer um. Dando uma aula ao senhor Marcelo Santana, o que é ser um diretor executivo. Vasco se movimentando, Vasco com tudo no mercado da bola. Gostou desse Fala Gigante? Deixa a sua opinião, é claro, aí nos comentários, porque o Lucas agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso segundo vídeo desta sexta-feira. Já já eu tô de volta com Boa Noite Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!